BPC 157, TB 500, Eptalon, Ipamorelin, Tesamorelin, Sloop PP332. Esses nomes estão muito em alta ultimamente. Você provavelmente já deve ter ouvido os peptídeos, meus queridos. Esses são os peptídeos que estão em alta ao redor de todas as redes sociais. Um monte de influenciador prometendo mágica ao redor desses peptídeos que são milagrosos, regeneram cartilagem, rejuvenescem a pele, melhoram a qualidade de cabelo, ajudam no emagrecimento. Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje você vai descobrir aqui comigo a verdade por trás dos panos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Na descrição do vídeo você encontra o link para o meu site, caso queira saber mais sobre mim. E antes da gente começar, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está comprando essas medicações, está usando e falando uma maravilha. Comenta aqui se você já ouviu falar ou se você está usando e não esquece de deixar o like e se inscreve no canal para você ficar 100% atualizado. Meus queridos, que novela é essa que nós estamos vendo sobre os peptídeos ao redor das redes sociais? É impressionante, eu nunca recebi tanta mensagem, tanta pergunta igual eu estou recebendo ultimamente sobre essas medicações. Para quem não sabe, os peptídeos são compostos aí que estão extremamente em alta para diversos fatores. Seja ele para emagrecimento, melhora de qualidade de pele, rejuvenescimento de articulação. Então tem 1 milhão de promessas na internet de pessoas falando sobre os peptídeos, inventando na maioria das vezes um monte de estudos que não existem e falando um monte de informações que não existem em lugar nenhum. Então, para resumir de uma maneira muito simples para vocês, existem milhões e milhões de peptídeos e vocês conhecem algum deles que são muito bons. Por exemplo, Monjaro é um peptídeo, Retatrutida é um peptídeo, GH são peptídeos, incluindo essas outras moléculas que eu falei no começo do vídeo. Só que grande parte desses peptídeos, na verdade, eles não existem, ou eles não existem estudos, ou eles nem chegaram a ser testados em humanos. Eu vou passar rapidamente por cada um deles aqui e falar se funciona ou não, se existe ou não. Mas antes de tudo, tome muito cuidado, meus queridos. Não comprem esse tipo de coisa. Primeiro fator que vocês devem saber é que peptídeos são moléculas extremamente instáveis. É muito difícil de transportar peptídeo. Então a maioria das pessoas que vocês veem vendendo por aí não estão vendendo peptídeo. Estão vendendo algum pó branco para vocês injetarem sem nem fazer ideia do que é. Tá? Então tomem muito cuidado com isso, porque é muito pouco provável que o que você esteja usando seja peptídeo real. E antes disso, meus queridos, essa febre aconteceu do mesmo jeito em 2018, cara. Nossa, eu lembro disso na época do fisiculturismo. Isso virou febre, cara. A gente viu 1 milhão de pessoas falando sobre isso, utilizando essas medicações e deu um boom gigantesco. Depois passou 1, 2 anos, sumiu e agora voltou de novo. E por que sumiu? Porque a maioria deles não funcionam. Não funcionam porque a medicação em si não funciona ou não funcionam porque, na verdade, não estão sendo aplicados os peptídeos. Um dos peptídeos mais comuns que nós vemos por aí é o BPC 157, que é o Body Protection Compound, que na verdade é uma molécula que foi estudada ali com o intuito de poder fazer uma regeneração por parte de cartilagem, uma regeneração muscular e até uma regeneração tendinosa. Então isso ganhou um boom muito grande no meio do fisiculturismo e agora foi para o público geral para auxiliar no processo de recuperação de lesão. Então o cara rompeu o peito, aplicava direto ali na ação e isso acelerava o processo de recuperação. O que é o problema disso, meus queridos? Nós não temos nenhuma evidência de que isso funciona. Nós temos em média, eu vou até ler aqui, 35 estudos pré-clínicos, ou seja, que nem chegaram a virar estudos de verdade. Nós temos um estudo clínico real e nós temos 0 estudos em humanos. Então os estudos pré-clínicos são estudos in vitro, que são estudos sem validação nenhuma. São estudos que não utilizamos na nossa prática, porque eles nunca foram testados nem em animais. Então a gente nem sabe se essa molécula realmente faz o que ela falou que ia fazer. E geralmente esses estudos são cancelados por ineficácia ou por riscos muito altos relacionados à utilização. Então são estudos de medicamentos que nunca chegaram em ser humano. São estudos em medicações que nunca foram utilizados e nunca foram realmente aprovados para poder ser utilizados. Essa medicação não tem aprovação para uso. Então, Murilo, quer dizer que essa medicação não funciona? Olha, em alguns dos estudos se mostraram positivas sim. E quando a gente vê na prática, algumas pessoas relatam a melhora. Mas isso não é suficiente para a gente poder considerar uma medicação de verdade. Existe uma pirâmide no mundo de evidências. Relato de caso está na base da pirâmide, ele não tem validação nenhuma, ele não tem evidência nenhuma, ele só ganha de opinião de profissional.
Então assim, cara, não é um negócio que a gente pode usar aí com segurança. E aí quando você faz o uso dessa medicação, você está se expondo a um risco muito grande. Quando vocês usam medicamentos que não são aprovados, não são regulamentados ou são produzidos fora sem importação da maneira correta, a probabilidade, famosos medicamentos clandestinos de mercado underground, a probabilidade deles serem falsos e deles não terem a medicação é muito grande. E o risco não é só não ter a medicação, é ter alguma outra coisa que vai fuder com o seu corpo e vai literalmente te levar para um caminho muito ruim. Outro peptídeo muito falado, TB500, que é a timosina beta-4. Também surgiu aí com o mesmo intuito, né, de trazer esse processo de recuperação muscular, de acelerar. Inclusive, quando você junta os dois, ficou muito famoso, muito conhecido no mundo inteiro como o protocolo Wolverine. Mete o Wolverine aqui. Você não passa de uma piada. Não foi à toa que os Vingadores não te quiseram, nem os X-Men, eles aceitam qualquer um. Que a ideia era juntar essas duas moléculas e acelerar um processo de recuperação acelerado. Ficou muito famoso porque tinha muito relato de caso falando que isso funciona de verdade. Só que, de novo, meus queridos, nós não temos muita evidência, nós não temos muitos estudos em relação a isso. Deixa eu puxar aqui pra gente ver o número de estudos aqui. Então, esse é um estudo que nós só temos estudos em animais dessa molécula. Nós só temos estudos em animais e eles não foram aprovados para uso em humano e ele, inclusive, é uma medicação proibida pela UADA. Relatos de casos positivos falando que funciona muito, mas não existe evidência, não tem como vocês utilizarem essas coisas porque não tem como você comprar. Não tem como você chegar na farmácia e comprar essa medicação, não tem como a gente manipular esse medicamento, cara. Então a gente não sabe se você está usando de verdade. Então, de novo, risco muito, mas muito alto mesmo de contaminação e de utilização. Outro peptídeo que eu vejo muito por aí, o CJC 1295. E a ideia dele é ser um secretagogo de GH, né? Ele estimular a liberação de GH e de F1 através do corpo humano. E aí ele entra com a promessa de ganho de massa muscular, de emagrecimento, de rejuvenescimento de pele. Mas de novo, meus queridos, são estudos, são medicamentos que não chegaram, não passaram da fase 1 de estudo, cara, que são só estudos in vitro. Também não é uma medicação aprovada, não é uma medicação liberada, não tem como você saber. Então, Murilo, quer dizer que tudo que a gente vê por aí não funciona? Provavelmente sim, provavelmente todas essas medicações não funcionam. Mas por que tá tão famoso? Porque a venda da promessa é muito grande. Eu vendo para você algo que promete rejuvenescer suas articulações e vocês vão lá e acreditam. E aí acabam comprando uma coisa que vocês não sabem o que é, aplicando de um jeito que vocês não sabem como deve ser aplicado e utilizando a medicação que às vezes nem é a medicação. E aí é o segredo pro caos. Então, Murilo, não tem nenhuma peptídeo que funciona? Tem. Monjaro, retatrutida, que tá terminando aí, terminou fase 3, entrou em fase 4, mas ainda não existe para compra. Não existe para compra. De novo, não existe comércio. Medicação não foi produzida ainda, não foi liberada para manipulação. Ipamorelin são algumas medicações que você tem alguns estudos ali de fase 2, mas é não aprovado, é off-label. Você tem também ali o GH, os incretinas. Então, assim, você tem alguns peptídeos que funcionam, mas a maioria deles, galera, são promessas vazias feitas para te enganar e roubar o seu dinheiro. Agora, deixa no comentário se você já caiu nesse tipo de coisa.